evangelizando as crianças. Ao ordenar a pregação do evangelho a toda criatura, Jesus se referia também às crianças. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a chance de escapar dos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, ela é urgentíssima. Nós não podemos abrir mão de estarmos falando, pregando o evangelho para as crianças. A Bíblia, aliás, temos uma base muito sólida sobre o evangelismo de crianças. Primeiro, ela manda evangelizar as crianças. Marcos 16 e 15. Alguns textos são bem conhecidos de vocês, tá? Eu vou passar rapidamente. Marcos 16 e 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criança é uma criatura? É. Então, nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Uma das raras vezes que nós vemos Cristo indignado por alguma coisa. E aqui ele se sente indignado. Talvez o próximo evento que a gente nota ele também indignado é quando ele expulsa os cambistas lá do templo, né? Mas lá não tem a palavra indignado, aqui tem. Aqui ele ficou indignado porque, de alguma forma, estavam dificultando a chegada das crianças perto dele. Em Mateus 18 e 14, é outro texto que nós podemos também ver, que a Bíblia nos exorta a levarmos o evangelho às crianças. Em Mateus 18 e 14, nós lemos: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um destes pequeninos. Então, Deus se preocupa com cada ser humano que Ele criou. Tá? Então, devemos sim pregar para as nossas crianças e evangelizá-las. A Bíblia manda também ensinar doutrinas às crianças. Olha só, Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versos 26 e 27. Diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Nota aqui que Deus queria que as crianças aprendessem o quê? Doutrina. Qual era a doutrina? Era a Páscoa, era o ensinamento. Doutrina é o ensinamento. Tá? As crianças deveriam ouvir os mandamentos. Olha, segundo Crônicas 20, verso 13. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 13, diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eu acho interessante esse texto porque ele usa aqui suas mulheres e seus filhos, mas ele usa também suas crianças. Eu acho muito interessante aqui. Então, as crianças deviam ouvir os mandamentos de Deus. As crianças estiveram presentes em sessões de arrependimento, lá em Esdras, capítulo 10. Vamos lá para Esdras. Eita. Essa Bíblia está escorregando. Esdras, capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. Olha que coisa interessante.
A Bíblia fazendo questão de nos provar que as crianças devem ouvir doutrina, devem participar da congregação. A Bíblia também prova que uma criança é pecadora e pode se perder. Romanos 5:12. Pessoal, eu estou passando rapidamente nesses textos, tá? São textos bem conhecidos de vocês, apenas para reforçar o ensino bíblico acerca do evangelismo de crianças, tá? Então, Romanos 5:12, nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Notem aí que ele não usou o termo os homens, as mulheres e as crianças. Por quê? Porque quando ele está falando da raça humana, ele nomina no homem, né? Então, quando ele diz os homens, ele está falando os homens e as mulheres e as crianças. Quando ele quer, ele faz mais específico, ele diz os homens, as mulheres. Se ele disser os homens e as mulheres, notem que sempre ele vai dizer e as crianças, tá? Então, todos nascem no pecado e são possuidores de uma natureza pecaminosa. O coração do homem é mau desde a sua meninice. O Salmo 58, o verso 3, tá? Salmo 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, o coração do homem é mau desde a sua meninice. O John MacArthur, no seu livro Como Educar Seus Filhos, segundo a Bíblia, ele diz: toda criança vem ao mundo com uma capacidade insaciável para o mal. Mesmo antes de nascer, o coração humano já está programado para o pecado e o egoísmo. A cruel atração humana por todo tipo de depravação é tamanha que, deixado à total liberdade, cada bebê tem potencial de transformar-se num monstro. Aí, ainda bem que não tem nenhum bebezinho aqui. A mãezinha ia jogar pedra aqui em mim. O senhor está achando que meu filho é um monstro? Eu não, quem disse foi o John MacArthur. Depois tu reclama dele lá, mandou um e-mail para ele. Não, meu filho não é um monstro, não. Mas ele está dizendo que se a gente deixar a criança fazer o que ela quer, ela vai se transformar num monstro. Então, se você quer alguma coisa de boa para uma criança, o que é que você tem que fazer? Colocar. Porque de bom não tem nada, não. Ela tem uma natureza pecaminosa. Então, achar que aquele bebezinho, aquela coisa fofinha que você pega por lá e é muito bonzinho, mas bote o que você quiser de bom, valores morais, espirituais, coloque, porque não vem com isso aí. O chip veio com defeito, veio com pecado. Então, vem com o vírus chamado pecado. É pior do que o vírus da Covid. Tá bom? Então, geralmente, alguns pais perguntam qual a idade ideal para a gente falar de Cristo para a criança. Começa logo no ventre materno. Já começa ali falando de Cristo para ela. Bota a mãozinha ali, conversa com aquele teu bebezinho lá e já fala de Cristo para ela, tá bom? A criança corre perigo. Lá em Mateus 18:14, nós já lemos, né? O fato de Jesus declarar que não é da vontade do Pai que uma criança se perca, já indica que ela está em perigo. Cristo mesmo disse, eu não quero que nenhuma se perca, não. Então, se ele está dizendo isso, é porque elas estão correndo perigo. Ele só pregue para as crianças, falem de mim para elas, porque senão elas vão se perder. Considerando que uma criança é pecadora, necessita que falamos de Cristo para ela, como deve ser feito o evangelismo? Pessoal, é semelhante ao adulto, com pequenas particularidades. Quais são? Primeiro, o ponto de contato. Apresente de maneira descontraída, tentando mostrar à criança que você quer ser seu amigo. Não acredite que você chegar lá, você nem conhece a criança, eu quero falar de Cristo para ti, ela sai correndo. Esse doido que fala negócio para mim aqui, nem me conhece. Então, você precisa conquistar a amizade dela, você precisa conquistar a confiança dela, para que você possa falar com ela. Não seja brincalhão. Então, às vezes a pessoa chega com um negócio de brincadeirinha e tal. Ora, que você está levando para uma criança é uma coisa séria. Se você vai com brincadeira, você acha que ela vai levar a sério o que você vai falar? Não, de jeito nenhum. Claro que eu também não estou dizendo que você vai chegar com toda a seriedade, criança,
Preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. Isto é uma ordem. Esquece. Isso não é nem um robô, nem uma máquina. Então a gente tem que chegar com leveza, nos aproximar da criança com leveza, com respeito e atenção. Depois você passa a levar aqueles pontos da salvação que são comuns, todos vocês conhecem. Então procure ser simples, então com a mensagem bem clara, bem sucinta, tá? Mas com profundidade. Então mostre a necessidade de salvação. Você pode pegar Romanos 3:23, Isaías 53:6. Então você vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e precisam da glória de Deus. A criança entende, se você falar da maneira tranquila, calma, serena, compassada, ela entende essas mensagens. Aponte-lhe o caminho da salvação, diga que Cristo é o Filho de Deus, crucificado em nosso lugar, ressurreto dos mortos. Então você pode usar o texto de 1 Coríntios 15, 3 e 4, então com calma, explicando cada etapa. Depois você deve levar a criança a receber o presente da salvação. Então você pode usar João 1 e 12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu estou falando isso aqui rápido, pessoal, mas por favor, você não vai fazer a mesma velocidade lá com as crianças. Parei, eu tenho negócio para falar. Não faz isso não, que aí as crianças não vão entender. Por último, mostre pela Bíblia que, tendo recebido Cristo como seu Salvador, agora ela tem a salvação. Aí você pode usar João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, veja que é simples. O plano de salvação é simples e a criança consegue entender. Os métodos que podem ser utilizados. Existem vários métodos hoje em dia que você pode utilizar. O mais comum é o livro sem palavras. Todo mundo aqui conhece o livro sem palavras? Acho que todo mundo conhece, né? É um dos mais comuns, né? Você monta aquele livrinho com as cores e a criança entende aquelas cores. Você pode usar imagens, algumas figuras. Eu tinha um que era o plano de salvação através de imagens. E era muito legal, que você sentava e começava a contar uma história, uma narrativa. Tá? Então, para crianças pequenas era muito legal, porque às vezes o livro sem palavra, ela olha e diz: entendi, foi nada. A criança é bem sincera. Sei lá o que é isso. Não, ela desiste. Mas, às vezes, quando você pega a criança bem pequena e você mostra uma imagem para ela, ela olha: que legal, e ela começa a ficar mais atenta. Tem também o método da mãozinha. Não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito do método da mãozinha, né? Tem uma boa notícia para você: Deus te ama. Primeiro, né? Aí o segundo: você é pecador. Aí depois o terceiro: Cristo morreu em seu lugar. Então os 3 dedinhos, Cristo no meio, né? Aí você diz: receba a Cristo. A ideia da aliança que você tem com Deus. E por último, você é a nova criatura. Claro que não é, eu estou sendo bem resumido, a história é um pouquinho mais longa, mas é uma das mais fáceis, né? Tá e tá. Então, você decora os dedinhos, né? Os 5. Tem o sexto, que eu geralmente não uso, mas algumas pessoas gostam de usar, que é depois de usar o mindinho, é a certeza da salvação, e diz assim: ó, você está na mãozinha de Deus. Agora Deus protege você e cuida de você. Tá? Mas é muito legal. Procure ser lúdico, né, com jogos, com brincadeiras, atividades criativas. Isso é bom no momento do evangelismo, isso vale a pena. Sempre com os pontos básicos da salvação. Falar do amor de Deus, sobre o Filho de Deus, sobre o nosso pecado, a morte de Cristo. Então, todas essas coisas devem fazer parte da nossa narrativa. Tá? Não corte nenhum ponto da narrativa. E é importantíssimo o convite para a salvação. Então, o Espírito Santo age na vida da criança, operando o novo nascimento. Óbvio que você não vai esperar que uma criança reaja como um adulto. A criança saiu de lá chorando em lágrimas, porque reconheceu que era pecador. Não é assim que criança reage. Ela pode, assim que você terminar de falar, sair correndo. Aí você: será que ela entendeu alguma coisa? Acho que ela não entendeu, foi nada. Calma, no tempo certo, ela vai desenvolver essa salvação. Tá? Não assuste, não pressione, vai ter o jeitinho dela. Agora, algumas observações são importantes. Primeiro, cuidado ao falar do inferno.
Eu tenho minhas restrições quando os pregadores chegam, professor e tal. Se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Quem é que não vai querer aceitar Cristo? Quem é que quer ir para o inferno aqui? É diferente do adulto, que o adulto diz: mas tu ainda acredita nisso? Tu ainda é dessa época? A criança não tem essa linha de argumentação. Então, se você tem da parte dela confiança, ela vai dizer: o tio disse que eu podia ir para o inferno. E agora? Eu não quero ir para o inferno, não. O que eu faço? Eu vou para o céu. Eu quero ir para o céu. E ela não entendeu nada de plano de salvação, de pecado, da morte de Cristo. Ela só quer saber de uma coisa: ela não quer ir para o inferno. Ponto. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Seja claro a criança. Pergunta do tipo: você quer ir para o céu? O que você responde? Claro. Pergunta besta. O que não quer ir para o céu? Não, Pedro Boca, não. Quero ficar aqui. Não funciona, né? Quem ama Jesus? As crianças amam, conseguem amar até você, porque ela não pode amar Jesus. Então, essa história também não funciona. Entendeu? O ideal é: você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Aí você começa a acertar no coração da criança. Você entende que Deus não se agrada do pecado? Deus não gosta do pecado. Nós precisamos pedir a Jesus que nos limpe do pecado, que tire o pecado de nós. Vira a diferença? Você está falando de pecado, está falando de erro, você está falando que tem Cristo para poder limpar o seu pecado. Você está trazendo o plano de salvação de uma maneira muito simples para a criança. Então não é simplesmente: você quer ir para o céu, você ama Jesus, você ama Jesus, ama. Acabou de aceitar Jesus como seu Salvador. Que conversa é essa, rapaz? Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado com frases que é muito comum. O sangue de Jesus vai limpar os seus pecados. A minha esposa, há pouco tempo atrás, estava na sala de crianças bem pequenas, ela foi dizer essa frase, a criança: eita mentirosa. Na lata. Quem foi que disse que sangue limpa alguma coisa? Eita mentirosa. E ela disse na cara mesmo da minha esposa. Então, cuidado. É uma frase que para a gente entende. O sangue de Jesus limpa do pecado. A criança: sangue, limpar pecado, limpar alguma coisa. Aí a frase que ela deu foi direta: eita mentirosa. Cuidado. A criança não vai engolir qualquer coisa. Eu me lembro de uma história que contaram uma vez para mim, não sei se é verdade, mas me contaram e eu achei muito interessante, que diz que uma mãe, ela tinha 2 filhos, o esposo não era crente, ela tinha muita vontade que os meninos fossem para a escola dominical, e nunca conseguiu que os meninos fossem. Aí, de repente, um dia, passou uma tia lá e resolveu levar os meninos, e levou os meninos para a escola dominical. E a mãe naquela expectativa, né? Que chegou os meninos chegaram na escola dominical e perguntou: e aí, como é que foi lá? Foi bom. Mas conta, a mãe expectativa danada e o menino, bem. Aí o menino: foi legal, chegou lá e contou o quê? Não, tem a história lá do homem, chegou, aí parou no lado do mar, aí veio um monte de avião, um helicóptero, aí entrou todo mundo no avião, no helicóptero, foi para o outro lado do mar. Aí foram embora. A mãe olhou: menino mentiroso, de castigo, os 2. Aí chegaram dentro do quarto, um olhou para o outro: eita, ainda bem que a gente contou desse jeito. Imagine se a gente tivesse dito a ela que tinha aberto o mar, ela dava uma surra na gente. Os meninos não entenderam nada, né? Então, se tivesse dito que ia abrir o mar, aí é que eles não acreditaram. Eles preferiram contar a história do jeito que eles acreditaram, né? Então, muito cuidado, tá bom? Não force. Lembre-se que quem converte é o Espírito Santo, não é você. Aí sempre fica naquela expectativa. Sim, mas a criança veio falar comigo a primeira vez, dizendo que queria aceitar Cristo como Salvador. O que eu faço? Senta com ela e faz lá a parte do aconselhamento. Aí na próxima semana a criança veio de novo, a mesma criança. De novo, macho, o que está fazendo aqui? Não aceitei Cristo como meu Salvador. Mas não, falei semana passada. Não, vou falar mais contigo não. De jeito, não faz isso. Fala de novo com ela, senta com ela, faz a confirmação. Aí quando for na próxima semana ela vem de novo, o que você faz?
de novo você senta com ela e faz a confirmação. Então, o que é que geralmente eu faço? Então, geralmente as crianças têm uma bíbliazinha delas, né? Aí eu chego, quando ela senta comigo e tal, tio, eu fiz uma decisão por Cristo e tal, vamos lá. Aí eu faço as perguntas para ela e tal, quando termino isso. Agora, sabe o que eu fiz quando eu me converti? Eu anotei, aí eu mostro geralmente a minha primeira Bíblia, está lá, o dia da minha conversão, o dia que eu aceitei Cristo como meu Salvador. Sabe para que eu faço isso? Porque eu gosto de lembrar daquele dia, foi um dia tão especial. Eu quero te sugerir, anota na tua Bíblia o dia da tua conversão. Aí sempre que tu tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa assim, tu lembra desse dia que foi um dia muito especial para ti. E funciona, é legal isso. Lembrando, né? Então, teve o caso, por exemplo, na nossa igreja, no nosso ministério, de uma criança que fez a decisão várias vezes e no final não vingou. Porque, pastor, como é que o senhor diz isso que não vingou? É porque no final ela, quando se tornou um jovem, ela entrou na bandidagem, inclusive ela tentou assaltar a igreja, foi presa e tudo, e hoje faz parte de uma facção, é um bandido perigoso e tudo. Então, eu acredito que parece que não vingou, né? Pelo menos a vida que ela tem, né? Pelo testemunho dela a gente nota isso. Mas já tivemos um caso bem interessante. Foi um caso de uma criança que ela fez a decisão e depois de algum tempo ela resolveu se batizar. E ela foi lá no conselho de oficiais da igreja e quando chegou lá, que ela foi dar o testemunho dela, ela estava um pouco nervosa e se enganchou. Aí o pastor olhou e disse assim, eu acho que você ainda não tem segurança na sua conversão. Então vá conversar lá com o pastor Vades, com a tia Marli, e depois você volta a conversar. Aí ele foi conversar com a minha esposa e tudo. Aí lá na conversa ele pegou e disse, aí a minha esposa disse, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, você entendeu o plano de salvação, entendeu o pecador, tal, entendi tudo, entendi sim. Então vamos orar agora agradecendo, e você aceita Cristo como seu Salvador. Ele disse, vou orar não, eu já sou crente, por que eu vou orar de novo? Vou orar não. Aí a minha esposa insistiu e disse, não, pois vamos fazer o seguinte, eu vou orar e agradecer, e você só faz prestar atenção. Disse, tia, eu já sou crente, eu não vou orar. A minha esposa disse, olha, mas aí pode ser que você esteja com alguma... Tia, eu não tenho dúvida, eu sou crente. Tia, tem mais uma coisa, eu sou crente. Se eles não quiserem me batizar, o problema é deles, mas eu sou crente. Toma. Aí a gente chegou lá para o conselho e disse, pastor, é o seguinte, ele é crente. Se vocês quiserem batizar, bem, não quiser, é problema de vocês. E batizou. Tá? Então, muito cuidado, a gente não sabe o momento exato da conversão da criança. Por isso, levemos a sério e todas as vezes que ela chegar e disser que fez uma decisão, converse com ela, trate como se fosse a primeira vez. Outra coisa, prepare o ambiente. Deve ser um ambiente que esteja tudo calmo, organizado. Você não vai sair correndo atrás do menino. Ei, menino, olha aqui, deixa eu falar aqui. Cristo, Jesus te ama. Tu tem que ir para o céu. Não funciona assim. Então, procure um momento calmo, um momento tranquilo. No geral, o que eu faço? Eu sempre, quando eu termino a mensagem, aí eu digo para as crianças, se você aceitou Cristo no seu coração e gostaria de testemunhar, conversar um pouquinho comigo sobre esse assunto, eu estou lá na minha sala. Então, eu te espero lá na minha sala. E toda vez quando eu termino de pregar, eu fico geralmente uns 10 ou 15 minutos esperando que chegue alguma criança para conversar comigo sobre algum problema, sobre alguma dificuldade que ela está enfrentando. E aí, geralmente, nesse momento, a gente conversa e a gente trata desses assuntos. Então, não é correndo e tudo. Então, vez por outra, chega uma criança, tio, quero falar contigo. Eu disse, pô, não, estou lá no meu gabinete, ela chega, a gente senta, conversa, e às vezes é algum problema que elas estão passando, às vezes é a questão da mesma conversão, ela tem alguma dúvida e tudo. É um tempo muito rico, tá bom? Então tem esse lugar separado para esse momento. Aconselhamento. Alguns pontos a gente deve observar quando a gente vai conversar com a criança após a conversão. Primeiro, pergunte por que ela deseja receber a Cristo. Tenha cuidado para ela não estar imitando os outros. Então, já teve casos de uma criança chegar lá na minha sala e chegar outra atrás. Aí eu perguntei, o que você veio fazer aqui? Eu vim com a fulano. Ah, tá. Aí ela disse, não, é porque eu aceitei Cristo como meu Salvador. Eu também. Tu aceitou ou ela? Não, ela aceitou, eu também aceitei. Então, ela não tinha feito a decisão.
E logo depois da conversa estava muito claro que ela não tinha entendido nada. Ela só veio porque a outra criança veio, ela veio junto também. Às vezes é só para agradar o tio. Eu gosto tanto do tio, o tio pregou, foi tão bom o que o tio falou. Eu não vou fazer isso com o tio, não. Eu vou aceitar Jesus para agradar o titio. Não faz isso. Então, você tem que ter muito cuidado. Permita que a criança leia alguns versículos. Isso facilita ela entender e fixar a mensagem do Evangelho. Vamos ler aqui esse texto aqui. Tu entende esse texto aqui? Lê aqui. Você entendeu o que está dizendo aqui? Jesus disse isso, isso, isso. Então, você passa o texto de novo com ela. Cheque com ela algumas verdades. Por exemplo, você sabe que é um pecador? Você entende o que Jesus fez para lhe salvar? Então você checa essas informações bem básicas, tá? O que foi que Jesus fez por você agora? Então a criança precisa ter esse entendimento. E por último, a questão do discipulado, tá? Geralmente todo mundo conhece discipulado para adulto, né? Toda igreja tem o seu discipulado para adulto, mas às vezes as igrejas têm uma dificuldade de ter um material discipular para criança. Mas é sempre bom. Fez uma decisão por Cristo, tem um material de apoio para que você possa acompanhar o crescimento daquela criança. Então, hoje em dia já temos vários materiais, a própria editora, a EBR, Editora Batista Regular, tem o Pequeno Discípulo para crianças na faixa de 8 anos, 7, 8 anos. Você tem aquele Ganho 1 por 1, também um material muito interessante que você já pode fazer com as crianças um pouco as maiores. Tem o curso Fonte de Luz, que tem o material sobre salvação, que você pode também usar. Tem os investigadores da Bíblia, tem a hora bíblica da Interlink, tem o Caminho para a Alegria. Então, hoje você tem um vasto material que atende, sim, a necessidade das crianças. Na nossa igreja, a gente procura acompanhar as crianças desde os 2, 3 anos, a gente já começa a oferecer discipulado para as crianças, até quando elas chegam à idade de 12 anos, que fazem o último discipulado, para entrar na idade já da adolescência, bem orientada. Então, procure ter um programa discipular para a criança na sua igreja, acompanhando todas as faixas, todas as fases da criança, para que ela possa ser orientada. É muito gostoso, né? Você ter uma igreja que trabalha a questão da teologia, da doutrina de adultos. Mas a gente não pode esquecer, a gente não precisa esperar que fique velho para poder aprender Bíblia, né? Não, quando ela crescer, ela aprende. Por que não me ensina agora? Ora, quando chegar na idade da mocidade, dos jovens lá, ela vai estar bem afiada. Foi muito interessante, certa vez, um grupo de crianças da nossa igreja foi participar de uma competição bíblica em outra igreja, e eles acertaram todas as perguntas. E a pessoa que estava dirigindo ficou meio preocupada, porque dizia assim: não dá mais para perguntar para o pessoal dessa igreja, porque eles sabem tudo. Aí eu tinha uma pessoa com eles, rapaz, o pior é que eles vêm das mãos do pastor Vadson. Isso vive fazendo competição bíblica, porque esse menino conhece tudo de Bíblia, isso é difícil a gente conseguir pegar eles. Aí eles fizeram uma pergunta lá, e os meninos responderam errado. Eu soube depois a resposta. Eles foram dizer para mim: tio, a gente respondeu tudo, até a última pergunta era difícil, eles perguntaram isso, e a gente respondeu. E o que eles responderam isso? Eu disse: a resposta está errada. Aí tá. Pois eles disseram que estava certa. Aí depois eu conversei com a pessoa que dirigiu as brincadeiras, era meu amigo de outra igreja, e disse: ei, resposta da pergunta tal. Eu disse: rapaz, os meninos da tua igreja acertaram tudo. Eu disse: mas a última estava errada. Pois é, eles responderam errado, eu fiquei com medo de achar que estava certo. Acabou que eles ganharam um ponto, que a pessoa ficou com medo. Rapaz, será que isso está certo mesmo ou está errado? Já estavam acostumados com Bíblia. Então a gente tem que criar o hábito das crianças a estarem sempre em contato com a palavra de Deus, tá bom? Trabalhos evangelísticos para alcançar as crianças. Eu quero dar algumas sugestões, tá? São muitas as estratégias que a gente poderia desenvolver, mas eu acredito que a base vai ser sempre a sua casa. Eu acho que é um engano achar que trabalho evangelístico é para ser realizado na igreja. Não. Trabalho evangelístico é para ser realizado na casa, é o melhor lugar. Pessoal, é dificílimo. Eu não sei quantos de vocês conseguem trazer descrentes
para a igreja. É difícil você trazer um descrente para a igreja. Quando vê a igreja, convida para vir para a igreja. Ixi, ninguém quer vir. Mas convida para ir para a tua casa, para tu ver se eles não querem ir. Faça um trabalho evangelístico na sua casa e você vai ver. Vai lotar de gente. Seus amiguinhos vão tudinho. Vai ir para a tua casa e se oferecer um bolinho, um refrigerantezinho. Isso é bom. Elas vão. Entendeu? E aí você pode fazer o culto doméstico, entendeu? Então vai fazer aquele culto doméstico ali na família, convida o vizinho, as crianças do vizinho e tal, quer participar com a gente daquele culto, entendeu? O Clube de 5 Dias, que é um projeto da APEC que eu acho muito interessante, que é uma semana que geralmente eles usam a semana do período de férias, aqueles 5 dias com estudos bíblicos. Aí tem classe Boas Novas, curso bíblico, festa de aniversário evangelística. Quantas vezes você viu, né? Você vê aí as crianças fazem a festa de aniversário, aí é a festa de aniversário do Homem de Ferro, dos Vingadores. E por que não tem a festa de aniversário de Davi e Golias? Por que não tem a festa de aniversário de Ruth? Por que não tem aniversário com os personagens bíblicos? Já pensou a festa de aniversário da Arca de Noé? Você bota lá o bolo no formato da Arca de Noé, aí você bota lá os animaizinhos e dá como aquelas lembrancinhas, né? Dá uma lembrancinha a cada animalzinho, aí você tem a oportunidade de ali, pequena mensagenzinha para aquelas crianças, né? Então eu acho que criatividade, né? A gente tem que colocar a cabeça para funcionar. Projeção de filmes. Por que não passar um filme na sua casa? Chega, pede emprestado aí o pastor Carlos, o projetor da igreja, o notebookzinho, passa um filmezinho. Ó, crianças, no sábado à tarde nós vamos ter um filme lá em casa. Vocês não precisam pagar nada. Tem pipoca e guaraná. E é legal. O filme vai falar sobre Ben-Hur. Filme massa, Ben-Hur infantil. Não sei se vocês já assistiram. Acho que a maioria conhece o Ben-Hur de adulto. Você já conhece o Ben-Hur infantil? É muito massa. Eu não vou dar spoiler, tá? Não vou. Mas não vou dar spoiler não, cara. Eu só vou te dizer uma coisa. O Messala no final se converte. Cara, é muito... Acabei falando, né? Então, ó, muito joia. Cara, é um filmaço. Filmaço mesmo. É infantil, é desenho. Você colocar... Eu duvido que as crianças não fiquem até o final. Eu acho que é mais de 1 hora de projeção, né? É mais de 1 hora de projeção. Mas é um filmaço. Você bota lá na sua casa lá, aí o que você faz? Você pega as criancinhas da igreja e vão distribuir convite na vizinhança. Aí, galera, vai ter um filme lá, pipoca e guaraná, vai lá e tal, não sei o quê. Lota, pode se preparar. Casa lota, enche, eu já fiz isso, tinha menino saindo pelo ladrão, era menino saindo por todo buraco, tinha menino. Então, são trabalhos evangelísticos, é uma forma de você trazer as crianças para a sua residência. Claro que na igreja também tem opções, a escola dominical, culto infantil, programações evangelísticas, conferência infantil. Não sei se vocês já fizeram, mas é algo muito legal. Aquele dia quando você faz uma conferência exclusivamente para crianças. Os adultos você vem de gaiato, só vem se quiser. Se não quiser vir, também não precisa vir, não. Mas as crianças têm que estar aqui. Aí você prepara um momento de adoração com as crianças. O pregador deve ser um pastor de crianças. Não precisa me convidar, você pode convidar outra pessoa. Mas convida um pastor de crianças, alguém que trabalha com crianças. Aí vocês vão ver, é muito gostoso, é uma delícia ver a igreja cheia aqui. As crianças vão vir, porque sabem que aquilo é uma conferência para criança, né? Conferência de adultos. É um tempo muito rico, tá? E você pode fazer também escola bíblica de férias, acampar dentro. Você já imaginou? Pega aqui, ó. Tira as cadeiras aqui tudinho, aí bota umas barraquinhas aqui, compra 5 ou 6 barracas, bota aqui, pessoal, nós vamos passar o fim de semana na igreja. Todo mundo chega na sexta-feira, no final da tarde, 6 horas da tarde, monta as barracas, aí faz aqui. Rapaz, isso não tem preço. Eu já fiz um acampamento dentro da igreja, só que foi complicado, porque eu pensei que as crianças iam dormir por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, acho que as crianças estavam dormindo. Que nada, 5 horas da manhã, o menino estava acordado. Foi terrível, tive que virar à noite, passei 2 dias acordado, feito zumbi. Pensei que elas dormiam, mas não dormem não. Aquela expectativa, né? Aquela ansiedade, tudo, e elas brincam, se divertem. Foi um tempo muito rico, muito rico. Então, acampamento é muito legal. Teatro infantil, coral infantil. Vi que vocês têm um grupo de louvor aqui muito joia, pessoal muito bom na área de música. Então, um coral infantil, por que não? Tem um grupo de crianças adorando a Deus. Aí você pega esse grupo,
e leva para ocasiões especiais. Imagina o Dia das Mães, você faz um acordo aí com o shopping, diz, olha, a gente tem um coral de crianças da nossa igreja, a gente gostaria de fazer uma apresentação no shopping, não precisa pagar nada para a gente não, ó, vocês lá querem, pode, vai ser de graça, de graça o shopping adora, tudo que é de graça eles adoram, então aí você leva o grupo de crianças da igreja, tudo com a becazinha bonitinha, você manda fazer as bequinhas e tal, as crianças estão lá cantando e tal, é um tempo muito rico, e você pode fazer também o coral infantil junto com adultos, né, que também fica bonito, né, então, pessoal, tem muita coisa que você pode fazer na área de evangelismo de criança. Quando você fala em instituições, né, você tem escolas, creches, hospitais, onde você pode fazer também esse tipo de trabalho. Agora, o ideal é envolver as crianças nesse ministério. Então, nunca esqueça, você vai trabalhar com criança, envolve as crianças da igreja, reúne elas, tem uma reunião, tem um brainstorm lá e tal, ó, pessoal, vamos ter a nossa reunião, nossa tempestade de ideias, e a gente está pensando em algumas ideias, a gente quer ouvir de vocês o que vocês acham. Pessoal, isso é fundamental. Eu já fiz reunião com crianças para trabalho evangelístico e elas já detonaram minhas ideias. Tio, presta não, isso é peba, tá com nada, tio, tá com nada, né? Isso é ideia de jirico. Aí e eu vou fazer o quê? Tio, por que você não faz isso? Aí eu que achava que a ideia delas era horrível. Eu disse, não, isso está com nada essa ideia de vocês. Aí os outros dizem, é massa, legal. Eu disse, complô, pensa, negócio difícil. Eu disse, tá bom, vocês acham que funciona? Funciona, tio. Vai ser massa, o senhor vai ver. Rapaz, não é que era mesmo? Não é que eles tinham razão e eu estava errado? Então, façam isso, façam experiência. Agora, reúne as crianças da igreja, diz, a gente está querendo fazer um evangelismo no bairro tal. A gente está pensando em fazer isso, isso, isso. O que vocês acham? Vocês topam nos ajudar? Eu sei que as primeiras reuniões vão ser mais difíceis, porque vai ser difícil acreditar em vocês. Eles dizem, isso aqui, isso é a história deles. Eles estão querendo alguma coisa com a gente. Não vão acreditar em vocês. Então, a partir da segunda, da terceira reunião é que eles vão acreditar. Tá bom, essa foi só a nossa primeira reunião, tá? Vamos marcar a nossa segunda reunião, o próximo sábado, hora tal, tá bom? Então vocês vêm e vocês já trazem as ideias de vocês, o que vocês pensaram e tal, não sei o quê. Aí na segunda reunião eles vão começar a acreditar em vocês. Na realidade só vão acreditar na terceira reunião em diante. Mas envolvam, e vocês vão ver as ideias. Agora estejam preparados, porque a tendência nossa é o quê? Esse negócio não vai dar certo. Não faça isso. Faça do jeito que elas disseram. Eu te garanto, dificilmente elas erram. Tá bom? Muito bem. Então, existem também os projetos evangelísticos, né? Acampamento infantil, um negócio muito gostoso de fazer. Infelizmente, poucas igrejas fazem, mas é um momento muito especial, onde você reúne as crianças, passa uma semana com elas, ou 3 ou 4 dias, dependendo da faixa de idade. Piquenique, então a gente não tem muito essa cultura, né, do piquenique, né, mas é um tempo rico. Eu já fiz vários piqueniques na nossa igreja, trazendo as crianças, a gente passa o dia todinho e é muito legal. Retiro, semana de férias, viagem missionária é sempre um tempo muito bom. Nós fizemos uma vez uma viagem missionária para Pindoretama, foi um tempo muito rico, a gente levou 50 crianças, que a ideia é que a gente ia evangelizar as crianças lá da congregação. Muito bem, levamos um ônibus cheio de crianças. E lá nós conseguimos alcançar mais ou menos em torno de umas 200 crianças. Eles saíram de manhãzinha cedo para distribuir os convites, aí no final do dia eles voltaram, quando eu esperava que ia chegar lá umas 20 ou 30 crianças, que eles tinham ido convidar, né? Aí no final chegaram quase 200 crianças. E a criança, quando recebe um convite de outra criança, é diferente de um adulto que recebe de outro adulto. O adulto recebe, pode deixar que eu estarei lá. Come sem falta. Sem falta é mais fácil. Ela falta. A criança recebe, olha, e fica calada, não diz nada. E vai. Ela está aqui. Ela vai aparecer. Entendeu? Então, temos muitas coisas para falar de cada um deles. Eu quero encerrar apenas lembrando que, primeiro, a criança é tão pecadora quanto um adulto e necessita do perdão de Cristo.
Bote isso na cabeça de vocês. Leve isso a sério. Uma vez eu ouvi de um pastor, um grande amigo meu, que ele disse que um dos momentos mais tristes da vida dele foi quando ele aceitou Cristo como Salvador. Eu, vixe, triste por quê? Porque quando eu aceitei Cristo, aí o pastor, levante a mão que aceitou Cristo. Eu levantei a mão, não me lembro da idade dele, mas ele era criancinha. Aí ele disse, o pastor mandou vir à frente os que tinham aceitado a Cristo. Aí ele vinha e no meio do caminho alguém disse, olha o tamanho disso, querendo ser crente. Rapaz, ou frase infeliz. Como é que alguém pode dizer um negócio desse? Então valorizem. Traga sua criança aqui na frente. Se algum professor, o professor lá do maternal disse que uma criancinha fez uma decisão por Cristo, apresenta aqui na frente. Chega e diz, irmãos, nós tivemos uma conversão hoje. Foi de uma criança, lá na sala do maternal. Nós queremos apresentá-la aqui. Por favor, chega com a professora aqui. Aí traz a professora junto com a criança, faz a apresentação, faz uma oração. Pessoal, isso não tem preço. Isso tem um impacto na vida da criança violenta, tá? É nossa responsabilidade levar a mensagem de salvação para as crianças. Deus não quis nomear anjos para falar com as nossas criancinhas, não quis nomear outros seres. Ele quer que nós, papai, mamãe, titia, amigo, primo, sei lá, nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, Ele quer que nós levemos a mensagem de salvação para as crianças. Precisamos ser criativos e dinâmicos no evangelismo de crianças. Bote a sua cabeça para funcionar. Crie, meu irmão, que é uma das coisas mais gostosas no ministério infantil, é criar. Eu sempre costumo dizer que trabalhar com criança, o céu é o limite. Não tem limite para você pegar e criar. Então, é muito gostoso. Às vezes eu passo horas e horas lá no meu gabinete, aí às vezes passa alguém, ei, pastor, está sem fazer nada? Eu estou sem fazer nada. Criando, pensando, bolando e tudo. Aí depois alguém chega e diz, eita, pastor, aquilo que o senhor fez foi muito massa. Aí, pois é, foi no dia que tu passou e eu estava sem fazer nada. O pessoal pensa que a gente não faz nada. Geralmente o pessoal acha que pastor não faz nada mesmo. Então nem esquento mais com isso. Então criem. É muito gostoso. A criança salva precisa ser acompanhada e discipulada. Uma vez convertida, não larga. Já é crente mesmo, deixa para lá. Não faz isso, por favor. Acompanha. Ela sofre. Você pensa que a perseguição que um recém-convertido tem, quem foi recém-convertido sabe da perseguição. Você acha que o diabo está conformado porque uma criança aceitou Cristo? Você acha que o diabo diz, ali é só uma criança, nem me preocupo com ela, depois ela se desvia. É isso que o diabo pensa? É nada. O diabo está ali atento para aquela criancinha. Diz, eita, perdi mais um, ó. Vamos agora lutar, vamos pegar ele de volta. Aí o que nós fazemos? Fica à vontade, diabo. Faça o que você quiser com ela. Quando nós não encaminhamos ela para um discipulado, quando nós não tratamos dela de uma forma mais séria, é exatamente isso que nós estamos fazendo. É isso que vocês querem fazer com as crianças de vocês? Deixar ela à mercê do diabo? Então, precisamos investir no evangelismo de criança. Precisamos falar de Cristo para as nossas crianças. Precisamos fazer com que cada vez mais as crianças se sintam bem na igreja. Como é gostoso ouvir de um pai que ele dizer, certa vez eu ouvi um pai chegar e dizer assim, pastor, eu estou aqui morrendo de sono, mas não teve jeito, meu filho não me deixou ficar em casa, ele disse que eu tinha que vir para a igreja. Eita, como é bom ouvir isso, como é gostoso. Lembra do que eu disse no sábado, irmãos? Criança gosta de igreja, criança gosta da palavra de Deus. A pergunta é, você gosta das crianças? Por favor, se você gosta, traz elas para a igreja. E chegando aqui na igreja, cuida delas de uma maneira especial, tratando elas como ser humano,
e não como um bichinho, como outro qualquer. Ah, é apenas uma criança. Não, não trate assim. Ame as suas crianças. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palestra. Aliás, obrigado por todas que foram proferidas aqui desse púlpito. Que tu possas trabalhar no coração de cada pessoa que ouviu essas palestras e que tu possas, de alguma forma, motivá-las para o trabalho com crianças. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.